Então, tá. Deixa eu preparar aqui agora a apresentação. Vou pegar o material aqui. Estou vendo o material aqui, então deixa eu pegar aqui. Estou colocando aqui só um pouquinho, eu estava só preparando a apresentação. Tá bom. Sai aí? Tá aparecendo. Hum, ok. Tá aparecendo o Período slide formativo, e, o quinto. e tá aparecendo minha foto aí também, né? Aham, Meu vídeo. tá. Tá. Aparece gravando aí, não aparece? Sim, tá gravando. Então, nós tivemos essa aula semana passada, né? Nós tivemos uma questão introdutória, né, da todo o período, né? Pegamos assim boa parte, trabalhamos com um pouco é, com algumas poesias, algumas narrativas, né? A questão de identificar na questão da como funciona a poesia, né? Inclusive, né, podemos outra turma também me pediu, né, para a gente pra fazer uma aula sobre a questão da poética, métrica, rima, essas coisas, né? Sim. Que tem a poesia, né? Qual o tipo, como identificar, né? Essas questões. Eu vou fazer uma live posteriormente, eu vou preparar uma aula para isso, que eu acho que como é importante conhecer um pouco disso aí, né? E vamos fazer isso aí, né? Vamos dar uma trabalhar nesse período aqui, falar um pouco sobre ele. Alguma coisa vocês já viram, né? Que foi uma revisão eu vou fazer uma revisão da parte do quinhentismo, né? Que é aquele período de 100 anos, de 1500 a 1600. É um período que nos chamava de literatura informativa, dos viajantes ou dos cronistas, no qual não era uma literatura propriamente dita, né? Que isso começou com o Barroco no ano, a partir do ano 1601, aquele período do Barroco, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas na próxima, possivelmente, se não for na próxima aula, na outra, vamos entrar nessa questão do Barroco. Mas vamos trabalhar um pouco sobre a questão do quinhentismo, né? Sobre esse período aí. Então, e mais para frente vamos falar sobre a questão da nossa aula sobre a questão poética, né? Então, o período é de 1500 a 1601, que é 1601 começa o Barroco. Então, esse é o período quentismo. Em 1500, quando os portugueses chegam ao Brasil, né, aí trazem toda aquela conquista para cá, né, para aportar aqui, nova terra e tal, né, vieram algumas pessoas aí, né. Então, é fato que até o ano 1500 o Brasil não possuía nenhum registro histórico literário, então ninguém sabia nada sobre o Brasil. Assim, não tinha nada escrito. Até porque, se for comparar ao Brasil, antes dos portugueses, comparar com as outras nações, assim, do lado do Pacífico, como Peru, Bolívia, e por aí vai, né, Equador, aí tem do outro lado mais para cima o México, América Central.
que tinham povos mais desenvolvidos, assim, que tinham uma cultura mais desenvolvida, que tinham, muitos deles tinham até sua própria língua, assim, inclusive os maias tinham escritura também, né? Eles sabiam, então tinha coisas registradas. Aqui no América do Sul, na parte do Peru, havia também coisas, né? Mas na época os espanhóis, quando chegaram lá, por questões religiosas, acharam que aquilo tudo é coisa do paganismo e muita coisa foi destruído por eles, coisa que pertencia aos incas, por exemplo, registro deles. Então, se perdeu muita coisa, de conhecer muita coisa, de manter muita coisa por conta dessas questões, né? O Brasil foi um pouco diferente, porque o Brasil não tinha, né? Os povos que viviam aqui viviam daquele jeito, né? Então, eles não tinham uma, por exemplo, escrita, não faziam, não tinha nessa. Embora foi encontrado algumas pinturas rupestres em alguns lugares aqui do Brasil, né? Mas a escritura mesmo, coisa escrita, formar que eles sabiam ler e escrever, não tinha nenhum tipo de documentação foi encontrada. Se não foi encontrada nem naquela época, nem hoje, é porque realmente não havia nada. Então a população que vivia no Brasil tinha uma outra, né, outra linha, né? Você vê que nas cidades incas, astecas, maias, havia construções fabulosas. Cidades, por exemplo, como lá no México, que era maior do que Sevilha, na Espanha, que é a principal cidade da Espanha da época, dos descobrimentos, era Sevilha, que tinha na faixa de uns 100 mil habitantes. Né? A cidade principal do México tinha na faixa de 300 mil habitantes. E largas avenidas, tudo bem construído. Havia coisas muito bem feitas. Aí, do lado brasileiro, nós não temos nada disso. Nenhum tipo de civilização assim, digamos, desenvolvida, né, comparando com o lado pacífico, né, com as culturas Inca, Maia, Astecas e Maia. Não temos, infelizmente. Então, por conta disso, também não temos nada, né? Você vê, né? Conta a literatura bíblica, por exemplo, que é antiga, os primeiros escritos datam de 3.500 anos atrás, tinha muita coisa, e bem desenvolvida o que se escreveram na época, lá por lado de lá. Muita coisa desenvolvida. As poesias, as narrativas são muito bem feitas. Comparando essa época com hoje, os recursos que eles tinham, dificuldades, com todas as dificuldades que nós não temos, poxa, eles são muito adiantados nessa questão. Depois eu vou citar uns exemplos para você ver. Se tiver alguma dúvida, alguma coisa, você pergunta, tá? Beleza, professor. Então, vamos falar assim. Literatura informativa. Vamos ver aqui. Os autores eram viajantes, que vieram quase sempre com o objetivo de enriquecer rapidamente e produzir esses relatos não só para informar os europeus sobre a nova terra, mas também para despertar o interesse dos governantes portugueses pela colônia. Por isso que chama literatura informativa. Formava que era desse jeito. Então, como eles estavam na colônia, não, vamos colonizar, mas para colonizar o quê? Tem que conhecer primeiro o ambiente. E eles informavam isso, né? Claro, muitos vinham para cá porque fazia dinheiro, né, e tudo, né? Mas também que lá, né, o reino lá, eles se interessassem em trazer pessoas para aqui e desenvolver essa colônia, né? Para tirar algum resultado, algum lucro, né? Isto é, os aventureiros entusiasmados com a terra recém-descoberta deixaram manuscritos informando sobre o gentio, a vegetação, o clima, a fauna e as riquezas. A esse conjunto de obras dá-se o nome de literatura informativa. Então, eles deixaram isso aí. Foi informaram, né? Depois vamos ver algum tipo, vamos analisar alguma delas. Mas a princípio era isso aí que eles tinham, né? Que eles tinham interesse, né, em mostrar para as pessoas que financiaram essa expedição. Era informar como era. Né? Então, o primeiro documento histórico do Brasil foi a Carta de Perubá de Caminha ao rei de Portugal. Descreve as belezas da nova terra e os hábitos e costumes dos que aqui habitavam. Então ele chegou, só para você ter uma ideia aqui, ó, lendo aqui, ele diz: Esta terra me parece tem ao longo do mar, em algumas partes, grandes barreiras, delas vermelhas, delas brancas, e a terra por cima toda chã e muito cheia de grandes arvoredos. Está narrando aqui como era a terra que eles descobriram. Então foi mandado pelo rei Dom Manuel I essa carta e tinha isso aqui. Mais ainda, diz assim, falando dos índios agora, a afeição deles é serem pardos,
maneira de avermelhados, de bons rostos, bons narizes, bem feitos. Andam nus sem cobertura alguma. Não faz o menor caso de encobrir ou mostrar suas vergonhas, e nisso tem tanta inocência com o que tem em mostrar o rosto. Trecho, daquela parte vemos essa. Então, aí vemos como era o tipo de literatura. Está informando agora. Está falando sobre os habitantes da Terra, como eles eram dessa forma. Andavam nus, não tem nenhum problema andar nus, para eles normal isso aí. Para os europeus era um escândalo, porque naquela época, né, ninguém, nem o braço ficava de fora, É, né? Você vê a roupa aqueles filmes das mulheres como eram? As mulheres sim, vinham manga comprida, aquela chamada coluna de padre, né, bem cobria até o pescoço, sim, não mostrava nada. até o cabelo era coberto. As mulheres Sim, não andavam, e principalmente as casadas. As casadas não descobriam a cabeça de forma nenhuma, então usavam as viúvas também. Então, quer dizer, mal dava para ver o rosto, né? E as mãos. E encontrei esse um os índios peladões lá, de é. boa. Então. Mas eles achavam aquilo um absurdo. Óbvio, tipo assim, pô, esses são tão descarados que. Sim, Né? para Mas. eles, né? Era o fim do mundo aquilo. Exatamente. Aí mostra o padre fazendo. Manuel da Nóbrega, né? Fazendo a missa, né? Primeira missa no Brasil. E os índios lá, tudo peladão lá, ó. Mas de longe, ó. Eles não estão no meio. Nota que eles estão observando, não Sim, estão no centro, né? Tá ali, pessoal, só mas olhando. estão ali, curioso o que é aquilo, o que eles estão fazendo? O que é aquela coisa lá em cima? Bom, eles não vão chamar de cruz, né? Mas tinha um nome deles lá que eles chamavam. O que é que ele está fazendo com aquilo ali? Né? Foi a maneira de tentar evangelizar o povo. Vamos ver alguns detalhes sobre isso aí. Literatura catequética. Além das crônicas dos viajantes, havia também a poesia religiosa cultivada pelos jesuítas no trabalho de catequese. Catequese, você sabe o que é, né? Sim, eu fiz catequese também. Você fez. Pronto. É isso que eles estavam fazendo. Só que é diferente, né? Você já tinha algum princípio religioso, né? Que seu pai, sua mãe passou para Uhum. você de alguma Eu forma, não né? tinha nada. Hã? Os índios eu não tinha nada, não entendia nada. É exatamente. Nunca teve aquele contar para ele, é tudo novo. Então tem que Uhum. começar do zero. E os padres, quando vieram para cá, os jesuítas, eles tiveram que engolir muita coisa, né? Vendo aqueles mulher, homem, somente as mulheres peladas lá, e daquele jeito, mas tinha que falar para elas, né? Até que eles Uhum. começaram a se cobrir, né? Tudo baseado no que ele conheciam, né? É tipo assim, comparando hoje em dia, por exemplo, vamos supor, quando a pessoa, vamos supor, as pessoas que são evangélicas, você é evangélica ou é outra Não, eu coisa? sou católica. Ah, você fez catequese. Mas vamos dizer as pessoas que são evangélicas, que vão nas casas dos outros para evangelizar outras pessoas que não são evangélicas. Uhum. Elas vão levar aquilo que elas acham que é certo, supondo que o outro que você está levando aquela mensagem, a outra pessoa está errada, tipo assim, está no erro, entendeu? Aham, Então, entendi. está no erro. Então, quer dizer, vamos ajudá-lo a que ele saia do erro e vamos evangelizar, mostrar a verdade para eles, que é dessa forma, que não é isso e aquilo. É a mesma coisa, no caso, eles fizeram com os índios. Ah, eles têm essas manias, alguns dos índios eram antropófagos, que na realidade a antropofagia na época que eles faziam, que pelo que se foi observado, não era porque eles gostavam de comer carne de gente. Teve um ritual, por exemplo, que na crença deles, que se um guerreiro, no caso, matasse outro guerreiro lá de outra coisa, e comesse a pessoa, parte dela, ele ia incorporar aquelas nele, entendeu? Então, eles faziam isso aí, né? Por uma questão, não é religiosa, mas uma questão de mística, vamos dizer assim, né? Uhum. Havia isso. Então, mas aí eles vieram, não, que não é regra. Então, trataram de ensinar certos índios, como somente a tribo tupinambás, eles eram antropófagos. Mas eram antropófagos nessas situações. Né? Geralmente isso acontecia em guerra. Eles não saíam por aí caçando pessoas aí, não. Era em situações de guerra, que capturavam um inimigo, né? Então eles faziam essa questão. Matavam o povo, né? E comiam os pedaços para absorver
o espírito daquele que foi morto. Fosse uma pessoa corajosa, claro. Se fosse uma pessoa covarde e tudo, eles não comiam, deixavam lá. É. Ou só matavam e deixavam, né? Porque para que absorver o espírito de uma pessoa que é preguiçosa, uma pessoa que é covarde, para um guerreiro, não. Tinha que ser um guerreiro. Guerreiro, guerreiro. Então, havia essas questões, né? Vamos lá. Os representantes mais significativos da poesia jesuítica do quinhentismo brasileiro são Padre Manuel da Nóbrega e Padre José de Anchieta. Os dois eram jesuítas, né? Deixa eu ver se eles falaram alguma coisa aqui. Deixa eu ver se tentou mais alguém aí. Não, tá. Então, eles eram os dois, né? Aqui está Anchieta com os índios. É. Em 1549, os padres jesuítas começaram a vir para o Brasil a fim de propagar o cristianismo, a fé e catequizar os índios. Isso era o objetivo. Depois nós vamos ver o porquê disso. Então, o José de Anchieta escreveu a primeira gramática do Tupi-Guarani, da língua que era conhecida do tronco, né, Tupi-Guarani. Então ele aprendeu a língua, começou a conhecer ao transcrever, ele começou a ver a questão da gramática, como é que funcionava. Então, claro, como ele era uma pessoa estudiosa, ele agora, na realidade, é assim, por mais que existe, você não conheça aquele idioma, a idioma seja diferente do seu, mas todo idioma vai ter um verbo, vai ter sujeito, vai ter um substantivo, adjetivo, entendeu? Vai ter tudo isso aí, de acordo com a estrutura da língua. Mas ele, como está estudando, ele foi anotando, foi transcrevendo e foi notando. Aí um dia pegou os nomes próprios, viu que era substantivo próprio, outro viu que era um co, um substantivo comum, e foi fazendo né, construindo a gramática. Então ele fez. Uhum. Essa gramática usando a Costa do Brasil fez para ensinar a ler e escrever, né, os índios, e também para as pessoas que vieram para cá também, para conhecer o idioma, para outras pessoas que, jesuítas que viessem para cá, ensinar a língua deles, para que eles pudessem também evangelizar, né? Então, esse trabalho. Então, Anchieta escreveu poesias, peças teatrais, cartas e sermões. Merece destaque, no entanto, apenas a parte poética e teatral. Na poesia, sua linguagem é simples. Os versos são curtos, renodilha menor, e o assunto sempre religioso. O assunto é sempre religioso, de contestação aos bens terrenos. Sempre. Eles vieram catequizar os índios, então tinha que oferecer aos índios, mostrando aos índios que eles precisavam da salvação. Um exemplo, né? Não sei se você está me entendendo. Tô sim, tô sim. Tá. Então, mas com esses objetivos, a literatura no Brasil naquele período foi essa que tinha, então começou com eles, né? Não eram muitas, mas o que havia eles trataram de divulgar, né? Perdão, divulgar não, de tentar, no caso, a catequética, questão de evangelizar os índios, mas com essas poemas que ele deixou, todas essas coisas, ficaram, né? As pessoas guardaram, né? E não chegou até hoje coisa deles. Não. Manuel da Nóbrega escreveu uma das mais famosas cartas relatando os acontecimentos referentes à chegada ao Brasil. José de Anchieta e Manuel da Nóbrega fundaram em 1554 um colégio no Planalto de Piratininga, que deu origem à cidade de São Paulo. Esse colégio é construção da época, né? Então, aí daí a cidade de São Paulo nasceu a partir desse colégio. A primeira construção de São Paulo foi esse daí, que Ai, que antigamente legal. chamava São Vicente, não era São Paulo. E era uma das capitanias, né? Que era de São Vicente. Então, daí, foi daí. Então, veja só a importância que esses dois tiveram, né, para a história do país, né, nosso país. Né? Sim. Então, vamos lá. O quinhentismo. Vamos ver um quadro esquemático aí do quinhentismo. Então, tá. 1500 a 1601. Então, 1500. Primeiros documentos sobre o Brasil. E o primeiro deles foi a Carta de Peruá de Caminho. Né? 1601, que começa o Barroco. Era Barroco, a partir de 1601. Começa aí, sai o quentinho, era barroca, donde propriamente temos a nossa primeira literatura, que é a prosopopeia de Bento Teixeira. Essa foi a primeira literatura
se de fato, né, como literatura mesmo, foi esse texto, essa obra de Bento Teixeira. Os outros, como vimos, foram informativos, mas aí não, aí foi um texto literário. Uhum. Então começou aí. Quer dizer, a gente coloca 1500 o período, mas se for olhar bem, começa no período barroco, né? É, perto mesmo, 1600. É, exatamente. Denominações. As denominações do quinhentismo. Tem essas denominações. Literatura de formação, literatura dos viajantes e literatura sobre o Brasil. Assim é denominado quinhentismo. Essas três denominações. Tá. Período informativo. Como eram os autores? Não eram propriamente literatos. Tinham uma proposta meramente utilitária. Eles eram aí tem, viajantes, cronistas de ofício, quer dizer, de profissão, missionários, como os jesuítas. Tá. Pedro Vaz de Caminha, por exemplo, Carta do Manuel, Pedro Lopes de Souza, Diário de Navegação, Gabriel Soares de Souza, Tratado Descritivo do Brasil, Hans Staden, As Duas Viagens ao Brasil, Jean de Lery, Viagem à Terra do Brasil. Esses dois últimos aí, eles eram, um era alemão, o outro era francês. Então vemos aí, esse período, né, vemos como eles eram. Né? Então eles não eram, digamos, pessoas poetas ou escritores, nenhum deles. Mas eram viajantes, como esses daí. Os colonistas de ofício, que as pessoas que é de profissão, que fazia, escrevia, como podemos dizer, Pedro Vaz de Caminha, né, que era um cronista. E os missionários, né, como vemos os missionários, os dois padres que tiveram aqui. Né? As obras deles não eram literárias. Faltava-lhes o caráter inventivo, né, que o poeta ele inventa. Eram cartas, diários, relatos, tratados. Então, é isso que era. Por exemplo, Pedro Vaz de Caminha foi a carta que ele mandou. Os diários de navegação, os relatos sobre como era o país, né, tratados. Então, tudo isso esse era o tipo de obra que havia, classificado dessa forma aí. A proposta. As obras marcam o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos. É isso. Havia a questão político-econômica. Mas tem alguém entrando aí, deixa eu ver aqui. Não, né? Pensei que alguém estava Não, entrando. Desculpa, né? Não. não, Vamos lá, então. Vamos pensar de novo. A proposta. Então, já vimos essa aí, né? Que marca o interesse de Portugal nos empreendimentos ultramarinos. Tinha uma função político-econômica, uma proposta político-econômica, que ia evidenciar o potencial de riquezas que havia no país. Contra-reformistas, conversando os indígenas. Isso aí é um fato interessante, que nesta época, a contra-reforma, não sei se você sabe o que é isso. não Sabe? sei. É o seguinte, isso aí é o seguinte, houve, antes disso, da contra-reforma, houve a reforma protestante, conhecida como reforma protestante. Então, antes de começar a reforma protestante, um pouco antes, algumas décadas antes, havia indivíduos que discordaram, né, no caso da Igreja Católica, né, Wesley e também outro John Hus, que John Hus, inclusive, foi queimado. Então, a, falando, né, que não concordava com a Igreja Católica atuava naquela época. Ok. Passaram esses dois que não teve apoio, assim, não teve apoio popular, aí começou com Lutero. Lutero, que era um monge, né, ele era uma pessoa culta, um teólogo, né, então ele fez, é uma pessoa muito importante na igreja,
Ele não concordava com algumas coisas, uma delas as vendas de indulgências. Por exemplo, um indivíduo que era mau caráter, e ele, para ser salvo, ele comprava a salvação dele. Podia fazer um serviço para o Papa, né? Perseguir hereges, perseguir judeus e outras pessoas, assim. Então, eles davam em suma em dinheiro aos cofres da igreja para ser salvo. Lutero não concordava com isso, achava que está errado. A salvação não é comprada, a salvação pela fé. Então começou esse movimento de contra. Então houve discussões, houve entre ele e a igreja, né? E ele, na porta de Wittenberg, ele colocou, escreveu 95 teses sobre a fé, né? No caso, descartando totalmente as obras, a questão da autoridade papal, as indulgências, né? Muita coisa que ele não concordava, ele colocou aí, que somente a fé salvava a pessoa. Isso foi contra a Uhum. igreja. Daí o que acontece? Ele foi convidado a participar de um debate, ele ganhou no debate. Depois foi pedido para ele se retratar, senão ele seria excomungado. Como ele não se retratou, a igreja excomungou ele. Então, eles fraternizou, você não é mais. Na realidade, a ideia de Lutero não era sair da igreja católica. Ele queria apenas mudar alguma coisa, reformar, mas acabou saindo. Como ele saiu, né, os príncipes da Alemanha, que não estava contente, né, com a situação da Igreja Católica e ia muito dinheiro para eles, deram um certo apoio a Lutero. Então, daí houve várias questões, daí começou esse movimento de reforma. Então, na realidade, boa parte do reino, na época alemão, dos reinos que havia, o Império Germânico, romano, germânico romano, né, na época que havia, eles pegaram, a maior parte apoiou. Então, tá. Aí começou a reforma, né, a partir daí. Então, houve muita gente que seguiu Lutero, aí como começou o luteranismo. Outro indivíduo foi o João Calvino, lá na Suíça, também, pelo menos nunca teve apoio. Então, daí veio, mais para frente, veio na Inglaterra, o anglicanismo, o príncipe da Inglaterra, que não concordava com. Estava casado, né? Mas ele quis se separar para casar com outra pessoa. Foi pedir autorização ao Papa, não deu autorização. Ele divorciou a si mesmo e casou com outra pessoa. Daí ele foi repreendido porque a Deus não deu o divórcio para ele. Daí ele saiu e fundou a própria igreja, a igreja anglicana foi fundada por ele. Então uniu a igreja anglicana ficou unido com o rei, né? O rei era a própria maior autoridade da igreja. Então daí houve essas reformas. Posteriormente, a igreja católica estava perdendo muitos membros, muitos fiéis, né? E havia muita gente rica estava passando para os lados protestantes. Aí fez um concílio, se não me engano, um concílio de Latrão, e daí confirmou alguma coisa da fé católica, tirou as indulgências, venda de indulgências, né? E tratou agora de evangelizar, né? E como nas descobertas de Portugal e Espanha, então esses jesuítas foram para evangelizar os índios antes que os protestantes chegassem. Então houve Uhum. essa questão da contra-reforma. Vamos converter os indígenas antes que os protestantes venham e convertam eles para o protestantismo e nem ser católicos. Então eles vieram e fizeram isso. Por todo esse contexto, você tem uma ideia. O conteúdo. Estas obras limitam-se à informação, à coleta de dados sobre a nova Terra. O clima, o solo, a vegetação, o relato, o relevo, os índios. Né? Aí está uma foto da época, né? Então, como que era, eles viam a Terra, como eles, sabe, os índios, né? Aqueles árvores, e queijo e tal. Então, geralmente passava isso aí. Isso que era o conteúdo dessas obras. Tinha basicamente isso aí. O estilo. O estilo dessas cartas era clássico, o vigente em Portugal da época, tinha objetividade, tinha clareza e comedimento. Esse era o estilo das cartas que chegou até lá. Vamos lá, então. Reflexo dos períodos posteriores, então. Apesar desse período informativo, ele teve influência no romantismo lá na frente. Revisitação do Brasil primordial através da visão mítica do índio e da paisagem. Então, muitos temas sobre índio, sobre paisagem, sobre o Brasil, o romantismo, é reflexo do período informativo. O modernismo, que é mais ainda, que é mais novo, os tempos modernos agora, é movimento de raízes de busca de arquetipos culturais, identificação Brasil com os índios, brasileiro com índio, identificação brasileiro com o africano, né?
E aí que e saiu esses movimentos aí, movimento para o Brasil, Boy Amarelo, Antropófago, tropicalismo. Então, tudo isso aí são reflexos do período informativo, do quinhentismo. Então, quer dizer, basicamente tem um reflexo. é, é, no Barroco houve porque praticamente houve digamos, o Barroco continuou mais ou menos o quinhentismo, mas só que virou um tipo de literatura. Mas a influência posterior maior foi no romantismo e no modernismo. E aí temos algumas cartas, algumas declarações. Vamos ver, esse Cassiano Ricardo, Martins Sererê. Então, será que a gente consegue identificar aquelas rimas nessa, nessa declaração que ela não é tão simples da gente identificar? Por É, exemplo, acho que consegue sim. vamos lá então. Eu vim do mar, sou filho de outra raça, para servir meu rei, andei a caça. Rima, né? Ah, já tem. É, De mundo nunca vistos nem sonhados, por mares nunca de outrem navegados. rima. Também, né? Aí vem, hora de braço dado com a procela, ou abrigar com ventos malcriados, trago uma cruz de sangue em cada vela. Onde vai rimar? Procela e vela. E malcriado vai rimar com os outros dois também. É. Sonhados, navegados e malcriados. Essa é a Uhum. estrutura que ele colocou. O próximo diz. Na crista da onda, em meio do escarcelo, na solidão azulada e redonda, quanta vez me afundei no inferno d'água, ou com a cabeça fui bater no céu. Simples brinquedo em mãos da tempestade, fabulosa ambição me trouxe aqui. Aí, o que é que vai rimar aí? É Céu escarcel, céu, é só. só. O que ainda rima um pouquinho é na crista da onda com redonda, mas tá no meio, então a gente não conta. Agora aqui, o resto não rima, né? Nem tempestade, nem redonda, nem tempestade, nem aqui. Porém, saudade vai rimar com tempestade em cima, vendo? E partir vai Uhum. rimar com aqui. Ó, a É, ambição pode mais do que a saudade com tempestade, né? Ambos me foram ver quando eu parti aqui, entendeu? aqui, partiu. Agora, a de baixo. A saudade abraçou-me tão sincera, soluçando no adeus do nunca mais. A ambição de olhar verde junto ao cais me disse: vai que eu fico à tua espera. Aí viu, né? Sincera com espera, Sincera, espera. É. E mas mais com com cais, né? Então, ela é uma poesia um tanto mista nas coisas, não é uma. não é É, nada fixo. hã? Não é nada fixo. Não é uma poesia homogênea, como a gente diz, né? Vamos ver esse fado tropical. Esse aqui é moderno, né? Mas tem a influência do outro. Esse aqui também tá muito fácil, esse aqui. Ó, se a gente for ler tudo, é. Então, aí temos fado com consternado, Abril. gentil em cima, É, ingrata com mata, amor com encontrou, é. né? Ideal com Portugal. Exato. Mas ainda, com sentimental também. É. Vamos ver aqui. Todos nós herdamos no sangue lusitano uma boa dose de delirismo. Além de sífilis, é claro. Aí, mesmo quando as minhas mãos estão ocupadas em torturar, em esganar, trucidar meu coração, feche os olhos e sinceramente chora. Esse aqui já você vê quase nada, né? É. Não Parece tem como nada tá, disso. como tá né, entre aspas, pode ser que seja um agregado aí. Porque É. vamos ver o restante embaixo. Ó, caatinga com moringa, canavial com tropical, mulata com bravata, alentejo com beijo, ideal com Portugal, Portugal. não é? Ó, Jeito feito. isso. O que mais? Com. Não. Não. Com peito também.
Ó, presto com contexto, presto com contexto, presto Hum, contexto. É feito com peito e jeito, né? Aqui tem gesto também com contexto. É estreito com peito, incesto. Então, aqui na realidade é assim. Se for olhar bem, é jeito, feito, presto, contexto, peito, estreito, gesto, incesto. Aí tá bem legal. Acho que só vai estar diferente mesmo aquela que tá entre aspas, né? sim. Vamos ver aqui, ó. Luta com. Vamos ver aqui. Bruta. Luta com bruta, exatamente. Proa com desabotoa. Executa. Perdoa. Ó, Não. que se for olhar bem, aqui vai estar perdoa com a desabotoa e com proa, né? Executa com bruta e com luta. Mais ou menos assim. A rima dele é bem estranha. A de baixo. Sanfona, agora essa de baixo também. Sanfonas, fontes, mandioca, azulejo, É Amazonas. fontes e montes. É, Pororoca com mandioca. sim, muito Peixe bem. com azulejo. Isso. Exatamente. Amazonas com sanfonas. E ali embaixo só ideal e colonial. É, então quer dizer, na realidade, para mim é uma poesia boa, com exceção daquela estrofe ali. O restante tá bem, bem Uhum. legal. Vamos ver quem tem mais aqui. História do Brasil, Pedro Vaz de Caminha. Aqui não tem nada. É, Pode olhar. não tem nada mesmo. Aí é mais uma narrativa. Então você não vai encontrar. Ó, não tem nada aqui, ó. Eu já bati o olho nela. É, não mesmo. Não tem. E essa aí, Murilo Mendes. Essa sim tem. Vamos ver se tem. Vamos ver se tem. É, parece Também. que não. Também parece que não tem, viu? É, parece que não tem mesmo, não. E a poesia que. Poxa, sem rima, hein? Já pensou? Não tem, hein? Não. Não tem. Não tem. Aquela última também. Então quer dizer. Deixa eu ver aqui. Então, pois é. Então veja assim que não tem. Eu estava mostrando aos colegas de vocês. Aquele livro que eu mostrei para vocês uma vez. Eu mostrei isso. É, eu mostrei também. Eu não mostrei uma coisa, vou mostrar hoje para vocês. É, eu tenho isso aqui. Eu chamei o livro de orações, né? Aham. Então, tem um aqui que eu vou mostrar para vocês aqui. Como eu estava falando sobre a questão de idiomas, por exemplo. É difícil, às vezes, você traduzir uma poesia em um idioma, somente um idioma diferente do nosso, para que na tradução dê uma rima. É. Porque pode rimar, um exemplo, uma poesia em inglês. Rima em inglês. Mas às vezes, É quando vai verdade. para o Aí vai português, traduzir pro português não rima. é complicado. Pode ser. É. Para acontecer isso, o tradutor tem que ser muito bom. Uhum. Muito bom. Conhecer bem o do idioma para ver se encontra correspondência, se encontra sinônimos, palavras sinônimas, que aí possa E é substituir, bem complicado achar certinho. não é? Isso aqui, por exemplo, está em hebraico, vou mostrar para você aqui. Dá para ver aí, né? Sim. Então, no finalzinho aqui, Uhum. essas palavras, todas elas rimam ao final.
que tem um som no final de A. Por exemplo, vou ler alguma coisa aqui para você. Por exemplo, Adonolama Shemalá Betemiko Etzimivra. Qual é o som de A? Let Nasab Ressokol Azaimelech Shamonikra. Ó, aí Nivra, Kra. Aí tem outra palavra que fala Norá, Betipahá, Ele, Ele Rabirá, Surá, Rame, Ramis, Ramisra, Ha Temurá, Ha Gevurá, Sará, Ekra, Ezra, Aira, Irá, Meherá, Hanorá. É, rima tudo. É, aqui tem a transliteração. Eu mostro para você a transliteração da palavra. Aqui tem a parte que é transliteração. Deixa eu ver. Uhum. Dá para ver? Dá. Eu estou ensinando com A no Aham. final. Agora já a tradução, então, não vai. Por exemplo, vamos ver as primeiras frases. Aqui, ó. Ele é o Senhor do universo, sobre a qual reinou antes mesmo de toda criatura ser criada. No momento em que fez tudo conforme o seu desejo, então foi proclamado o Rei Altíssimo. Então, se você for olhar bem, toda ela, se for olhar, ler toda ela em português, ela não vai ter rima, vai não ter rima. Porém, ela tem uma estrutura Sim. na sua língua original. Então, nesse livro aqui, por exemplo, eu já mostrei ele para vocês, eu já mostrei que ele tem. Existe uma estrutura literária nas escrituras antigas, nos textos antigos, né, que é chamado de quiasmo. O quiasmo é porque o qui é uma letra grega, forma de X, né? X assim. Uhum. Então, a estrutura aqui dela, mais ou menos, forma assim. Tem que pegar as linhas, pegar entre a primeira e a última, aí vem a segunda e a quarta, um exemplo, né? Aí vem a terceira, a segunda e tal. Então ele faz assim. Como vai fazer? Né? Existem outras formas também, outros tipos de literatura. Vamos pegar aqui. Isso principalmente nas livros, nos que são relatos, tem muito isso. É mais do que nos poéticos. Né? Mas vamos ver aqui, por exemplo, vou pegar uma fácil aqui para vocês entenderem aqui. Ah, essa está perfeita. É do livro de Jó. Tá vendo aí? Uhum. As letras Aham. A, B, C, D, E. Sim. Aí tem um centro, ele como forma tipo uma seta, Uhum. né? É Por legal. que isso? Porque a primeira linha corresponde à última linha, a penúltima, a segunda com a penúltima, a terceira com a penúltima, e assim vai até ter um centro. Às vezes tem uma frase solta no centro, às vezes não tem. Às vezes tem, por exemplo, a DA, que é a última linha, vai formar com a D'. E às vezes tem Uhum. uma D, E e depois D', entendeu? Não sei se você me entendeu. Uhum. Acho que Entendi. não sei se vocês estudaram isso. Acho que não, em poesia, né? Às vezes tem outros tipos de estruturas também, que funcionam diferente, como essa daqui. Ó, já Isso já funciona é de mais forma de. diferente. Já é diferente, não é quiasmo aí. Uhum. É outra estrutura. Então, isso normalmente se encontra na literatura antiga, encontra muito essas formas. Por exemplo, o livro de Jó mesmo, o livro da Bíblia, é considerado uma das mais belas e perfeitas poesias de todo o mundo, de todas as épocas. Está entre todas as poesias, né, em geral, Uhum. ele está lá. Agora, pensam que foi escrito há 3.500 anos atrás, como é que consegue ter uma estrutura tão perfeita, tão bem feita? Pois é, muito tempo atrás. Então, Zé, e existe também, não só na Bíblia, existe outra literatura antiga também que trabalha com essa estrutura também. Né, Uhum. mas normalmente essa estrutura aqui é uma estrutura muito conhecida no mundo mais oriental. Né? Então,
Você vai encontrar, às vezes, tem escritos babilônicos, escritos sumérios, que parecem um pouco com esse tipo de estrutura, né? É baseado aí. É o tipo de. É que na época, talvez, na época como eles estudavam dessa forma, a maneira de fazer poesia deles era essa. E olha que o povo não tinha escola como tem hoje, né? Então, eu também penso nisso. Como é que esse povo, né, tinha. É tanta coisa que igual as pirâmides do Egito, como é que se construiu o negócio aquilo ali? Pedras, toneladas de pedra, tudo bem feitinho, não tinha tecnologia que tem hoje, não tem computador, AutoCAD para fazer esses Pois negócios, é. não é? Uhum. Tudo no olhômetro, na experiência do arquiteto, do engenheiro, e coloca esse negócio que não cai, um negócio bem feito ali, sem massa, só nos encaixes, tudo Fazer perfeito, umas coisas perfeitas. não é? Então fica pensando, na obra é a mesma coisa, a literatura é coisa. Tem esse Uhum. tipo de coisa que às vezes a gente não entende como é que eles conseguiram chegar tão longe, né, saber fazer tão bem feito algo como isso aí, né? É É. assim que. Mas vamos ver se eu separo aí a. Vamos ver esse mês de setembro. Vou tirar uma semana para a gente fazer uma coisa sobre isso aí, né? Sobre. Uhum. Ah, outra coisa. Uma avisadinha para vocês. Você mexe com poesia? Você tem como trazer uma poesia ou algo para fazer para a gente para a próxima semana? Uhum. Posso fazer sim. Daí a gente analisa essa poesia, Beleza. uma ou duas, né, como você tiver aí, Ah, tem um livro aqui, alguns livros que eu posso trazer. tá? Tá. Beleza. Bom, então por hoje acho que a nossa aula vai ficar nisso mesmo. Ah, já foi quase uma hora de live. Hã? Foi quase uma hora de Pois foto. é, foi É. quase só a gente Pois é, conversando passou sobre, rápido. passou, só a gente falando sobre isso, né? A gente conseguiu ter uma aulazinha disso aí, né? Foi bom, né? Obrigado por você Foi estar aí, bom. né? Por estar presente, Uhum. tá? Mas depois eu vou, talvez eu deixar outra coisa aí na página para alguma coisa eu vou deixar sobre para vocês aí com um vídeo aí, um outro vídeo para complementar talvez a aula. Acho que vou fazer isso, Tá, beleza, né? professor. Mas tá bom, Vic. Obrigado por ter vindo, tá, Vic? Uma boa noite. E é isso, professor. Boa noite. Bom final de semana. Obrigado por você também. Obrigada.